presença do Senhor há milagres, nós cremos que na presença do Senhor há palavra, nós cremos que na presença do Senhor há poder de Deus que tira o pecado de dentro do coração do homem. É o único caminho para a libertação do homem das suas mazelas, dos seus males. Eu queria te convidar agora, com muito carinho, a que você tome uma postura de adoração diante do culto ao Senhor, que você tome uma postura de reverência diante da palavra de Deus. O Senhor está aqui nesse lugar, aonde há pessoas que estão em nome de Jesus, ali o Senhor está. E se você está aí na sua casa, em nome de Jesus, eu estou certo de que o Senhor falará contigo e de que o Senhor trará a sua palavra poderosa ao seu coração. Ei, Wesley, em nome de Jesus. Que o Senhor traga a sua luz até a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Para nós, Igreja Nova Vida Atos, é uma honra ter vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Estou vendo aí de longe aqui o chat acontecendo. Fico feliz em ter os irmãos aqui. Ficamos felizes. Nosso ministério é abençoado pela vida de vocês. Então vamos chegando. Para quem estiver curioso aí qual é a nossa orientação em relação ao retorno dos cultos, a nossa palavra está no Instagram da igreja, uma palavra explicando a nossa decisão e os motivos que levaram a nossa decisão. @Nova Vida _Atos. Você pode nos seguir também no Instagram. Divulgue aí as redes sociais. Nós queremos que é um instrumento de evangelismo para levar a palavra de Deus aos corações. Nós acreditamos muito nisso, que a palavra de Deus é o remédio que esse mundo precisa. A palavra de Deus é o remédio que o povo precisa, que o homem e que a mulher precisam para terem as suas vidas transformadas, verdadeiramente transformadas. Não é de faz de conta, é verdade. Não é de brincadeira, é sério. O Evangelho de Jesus, ele entra na vida da gente, restaurando os corações. Então você pode aí colocar o seu pedido de oração aí no chat. Alguns irmãos que estão aí prontos, anotando os pedidos de oração. Nós temos alguns testemunhos. Ontem eu vi uma foto que me alegrou tanto o coração. Um homem que passou, Wesley, uns 2 meses internado, mais de 40 dias internado, né? Muito tempo internado, inicialmente por Covid. E aí foi entubado, foi para a UTI. E depois complicações aconteceram pós-Covid. E o total foram uns 40 dias de internamento. E ontem recebi a foto desse homem saindo do hospital, de volta para sua casa, para sua esposa, para sua filha. E isso nos deixa muito alegres. Na oração nós vamos agradecer a Deus por essa vida, vamos pedir a Deus pelas nossas causas, pelos enfermos. Nós temos o pequeno Gustavo, filho da Glébia, teve uma pequena infecção, está internado agora. A Glébia está aqui online, está aqui falando agora ela aqui, está online lá do hospital, junto com seu pequeno, e vão ter alta na quarta-feira, em nome de Jesus. Na quarta-feira, Glébia, você já vai estar assistindo esse culto de casa, em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês aí no hospital, e que o Senhor traga a cura na vida do pequeno Gustavo, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? Então abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 e versículo 2. O livro de Isaías, gente, é um livro profético. Ele é um dos profetas de Israel que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías tem uma palavra dada por Deus num momento muito difícil de Israel. E é um dos profetas conhecido como o profeta messiânico. Por que isso? Porque Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele foi revelado acerca do nascimento de Cristo de maneira muito peculiar, de maneira muito forte, de maneira muito interessante. E aí o próprio Jesus, quando vai pregar na sinagoga, ele cita Isaías. Por vários momentos Jesus cita Isaías. Por vários momentos o apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos,
e também na a primeira carta aos Coríntios, Paulo faz diversas citações do livro de Isaías. Então, é um livro que é muito assim abençoador. É um livro que foi escrito, assim como os outros livros, com a palavra do céu. E eu gostaria de ler com vocês uma porção dessa palavra nessa noite. Assim diz a palavra de Deus: dispõe-te, resplandece. Em outras traduções, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Até aí. Esse texto, meus irmãos, ele fala sobre a Nova Jerusalém. Isaías, ele é um profeta que viveu em diversos momentos, em diversos reinados dos reis de Israel. Isaías profetizou durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. Isso falando dos reis de Judá, sem falar nos reis de Israel. Ele passou por pelo menos 4 reinados e no período da sua vida, Isaías viu muitas coisas boas acontecerem em Israel. Isaías viu também muitas coisas ruins acontecerem em Israel. Que coisas ruins foram essas? Isaías viu todo o pecado de Acás. Se você ler a Bíblia lá em 2 Crônicas, lá no livro de Reis também, descreve a história do rei Acás. E você vai ver lá várias coisas erradas que Acás fez, várias alianças terríveis, vários cultos, sacrifícios humanos, coisas terríveis. Isaías viu. Isaías viu também coisas muito boas. Isaías viu o filho de Acás se levantando, o rei Ezequias. Viu Ezequias restaurando o culto, restaurando o templo, restaurando a comemoração da Páscoa. Viu a afronta de Senaqueribe contra o rei Ezequias e a vitória por um anjo profetizado por Isaías. Gente, um anjo, Estão vendo aqui minha mão, ó, um anjo, apenas um anjo, derrotou todo o exército da Síria, numa história linda, através de uma profecia dada pela boca do profeta Isaías. O que eu estou querendo dizer com isso é que Isaías viveu momentos bons e viveu momentos maus. Mas aqui nesse texto, especificamente, ele está profetizando há um tempo depois da Babilônia. Todos sabem que nos dias de Daniel, lá Daniel na cova dos leões, Israel estava cativo na Babilônia. Antes disso, Isaías já tinha morrido. Mas nesse texto ele profetiza acerca da volta depois dos 70 anos à sua morte. Ele diz: dispõe-te e resplandece, ó Israel, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta-te e resplandece. Gente, esse período em que Isaías profetiza, ele é mais ou menos um resumo da nossa vida. Eu não sei se você já encontrou Jesus, eu não sei se você já tem Jesus aí no seu coração. Se você não tem ainda, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido nessa noite a abrir o seu coração e dizer: Jesus, reina sobre mim. Jesus, eu entrego nessa noite as rédeas da minha vida nas tuas mãos. Eu não posso sozinho, mas o Senhor pode. Isaías, ele fez nesse período mais ou menos o resumo das nossas vidas. O resumo das vidas daqueles que têm Jesus, dizendo: olha, eles pecaram. Pecaram, quem aí já pecou? Pode levantar a mão aí na sua casa. Quem aí já pecou? Corta para mim agora aqui, ó. Quem aí já pecou? Quem aqui já viveu em algum momento da sua vida sob a dependência do pecado? Vinculado ao pecado. E depois, nessa vida de vínculo ao pecado, se sentiu num cativeiro. Se sentiu preso. Alguns presos a bebidas, outros presos aos braços de várias mulheres, outros presos a vícios, como a Juliane ministrou aqui, outros presos à mentira, outros presos a pecados terríveis, outros a pecados que ninguém vê. Pecados, prisões. É assim que o mundo faz. Ele
te dá uma coisa aparentemente boa, mas na verdade é uma prisão. E quem aqui já experimentou da libertação de Jesus Cristo? Da libertação do cativeiro? Então o ministério de Isaías, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre o cativeiro, mas nesse texto ele está falando sobre o pós-cativeiro. Ele está falando sobre a liberdade que nós precisamos alcançar em Cristo. E eu quero te convidar a focar um pouco mais nesse texto, a gente gastar um pouco mais nessas ordens, porque eu quero te dizer, não importa a tristeza que estejamos vivendo nesses dias, em todos os dias, não importa o peso dessa enfermidade chamada coronavírus, não importa as limitações que essa pandemia está trazendo sobre toda a sociedade no mundo inteiro. Não importa o que esteja acontecendo, independente disso, a luz de Cristo brilhará sobre nós. Independente disso, o Senhor Jesus se levanta em poder e glória por meio da sua igreja. Independente disso, o Senhor Jesus foi, é e sempre será Deus sobre a terra, sempre será Deus sobre todos nós que estamos aqui, clamando, pregando, ouvindo a sua palavra, adorando a Jesus Cristo. Você não está aí na sua casa, em frente à televisão, na presença de homens, na presença do Timóteo. Você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, naquele que diz seja livre e é livre, naquele que diz enxerga e vê, naquele que diz escuta e passa a ouvir as coisas do céu. Jesus Cristo é real, Jesus Cristo é perfeito, e Ele tem uma palavra para a sua igreja nessa noite dizendo: levanta-te e resplandece, levanta-te e resplandece, resplandece. Há vários textos na Bíblia, meus irmãos, em que Jesus, ele fala sobre luz. Ele faz uma comparação da vida na terra com a vida no céu, e ele diz que no mundo jaz o maligno, ele diz que a terra é o lugar da escuridão, ele fala sobre a escuridão como um lugar onde não há Deus, onde não há palavra, onde não há presença. Mas também Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: Jesus é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não anda em trevas e jamais será confundido. Em João 9,5, eu sou a luz do mundo. Em João 1, 4 e 5, diz: e ele é a luz dos homens. No Salmo 119, 105 diz: a lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Lá no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, o Senhor deu instruções claríssimas acerca da construção do altar do lugar santo. Ele diz: olha, existe um lugar que eu preparei, que eu construí, que eu desenhei para que você construa, Moisés, para que os sacerdotes estejam lá, um lugar chamado Santo dos Santos, e nesse lugar deve haver uma chama, uma luz que arde 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, todos os dias do ano. Essa luz não pode ser apagada. Havia uma instrução de Deus na figura da luz, na figura da iluminação, na figura daquilo que antes estava escuro e agora estava claro. A gente vê isso numa parábola que Jesus contou nas 10 virgens, sobre um óleo que era necessário que estivesse na lâmpada. Eu quero dizer qual era o objetivo daquele óleo. Eu quero te perguntar qual era o objetivo daquele óleo. Qual é o objetivo que nós como igreja buscamos unção? Às vezes pode ser que há pessoas por aí que buscam unção para conseguir likes. Há pessoas que buscam unção para conseguir seguidores. Há pessoas que buscam unção para conseguir aplausos. Para conseguir uma estratégia comercial. Eu não sei, pode ser que esteja. Mas na parábola das 10 virgens nós entendemos que o objetivo da unção, o objetivo do óleo, é que a lâmpada esteja acesa sempre, é que haja um preparo, é que haja uma prontidão, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e é necessário que a igreja aqui na terra esteja de luz acesa. É necessário que a igreja aqui na terra esteja pronta, esteja orientada. O que é uma igreja de luz acesa? É uma igreja que não é confundida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não anda em trevas e jamais será confundido. Quem aqui já andou em trevas? Quem aqui já passou por um blackout
No ano passado, deixa eu voltar aqui na minha memória, o ano era 2018, o mês era aproximadamente abril de 2018. Houve um grande apagão em todo o Nordeste. Eu não sei se vocês lembram disso, era um dia de quarta-feira, em abril, quase certeza que era abril, mas eu tenho certeza que era no primeiro semestre, uma quarta-feira de 2018. E apagou tudo. Não sei se você passou por isso, mas houve vários relatos depois de acidentes, de quedas domésticas, houve relatos de assaltos, houve relatos de arrastões, os carros parados, os sinais quebrados, não havia guarda, foi de repente, de tardezinha para de noite. Eu acho que nós passamos cerca de 6 ou 7 horas de blackout total aqui no Nordeste brasileiro. Tudo fechou, e houve confusão, e houve violência, e houve assaltos, e houveram acidentes domésticos, pessoas caíram porque estavam na escuridão. Da mesma forma, quando estamos na escuridão espiritual, estamos sujeitos a acidentes, a violências, a perdas, a morte, a enfermidades espirituais. Se você não quer viver essa vida, acenda uma luz chamada Jesus Cristo no seu coração nessa noite, porque Jesus é a luz dos homens. Aquele que anda em Jesus não anda em trevas, e quem anda em Jesus jamais será confundido, jamais será confundido. E aqui o profeta Isaías, ele nos dá uma ordem dada por Deus. E eu penso assim, eu estava falando com o pastor Vato sobre essa palavra, e eu penso que ela se encaixa perfeitamente nesse período de quarentena, de isolamento social, de saída, de transição, de reabertura, nesse período onde as vacinas estão se tornando mais palpáveis, onde já se há uma previsão para que essa pandemia seja controlada. Essa palavra, ela vem de Deus para o meu coração e para o teu coração, dizendo: resplandece, dizendo: brilha, dizendo: brilhe a luz de Cristo em você, ilumine a terra. Ei, igreja do Senhor, ei, você que tem Jesus no coração, ei, você que acaba de receber Jesus no coração, o profeta Isaías nos chama nessa noite a brilhar a luz de Cristo na terra, a iluminar os corações, a trazer a palavra de Deus. Olha, a lâmpada é Jesus, e a lâmpada é a palavra de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus é a luz do mundo, baseado nos textos bíblicos que falam sobre luz. Nós somos desafiados a levar essa luz para a nossa geração. Amém. Você quer participar desse caminho, mas eu quero te dar um alerta. Você e eu não temos luz própria. A iluminação proposta pelo profeta Isaías não é a grande luz do grande ministro que vai subir no palco e vai receber muitos aplausos. Não é a iluminação de um grande pastor que fala muito bem, que é muito eloquente, que se expressa de maneira maravilhosa e conquista muitos aplausos. A iluminação não é do grande homem, da grande mulher, que é cheio de habilidades e que com isso consegue acumular muitos seguidores. Não. Essa luz é falsa, essa luz é fake, essa luz não ilumina, essa luz ela anda em trevas, essa luz não tira das trevas, nessa luz ainda há confusão. A luz que Isaías nos chama a iluminar é o reflexo da luz de Cristo, a luz perfeita, a luz que resplandece, a luz que brilha em nós, a luz que vem do céu. Em Romanos 9, 29, o apóstolo Paulo, o pastor Walter, ele tinha todos os motivos para entender assim: eu sou uma luz que posso brilhar, eu tenho luz própria. O apóstolo Paulo era um grande fariseu, era um judeu respeitado. O apóstolo Paulo era de família de média classe social para alta classe social. Eles tinham dinheiro para comprar o direito à cidadania romana. O apóstolo Paulo, ele tinha muito entendimento. Ele foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores filósofos da sua geração. O apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos, meu amigo pastor Wesley, para dizer assim: eu sou o cara, eu estou aqui, eu vou brilhar. Mas em Romanos capítulo 9, versículo 29, ele diz assim:
Se não fosse a descendência de Deus na terra, nós seríamos tal como Sodoma, nós seríamos tal como Gomorra. O que ele está dizendo? Se não fosse Deus nas nossas vidas, nós estaríamos vinculados fortemente com o pecado. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós estaríamos caminhando para a morte e para a destruição. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós mereceríamos era sermos queimados pelo fogo que vem do céu. Ah, se não fosse o Senhor, agora trazendo o Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor por nós, Israel. Ah, se não fosse o Senhor que nos livrou das feras com os seus dentes afiados. Ah, se não fosse o Senhor que viu o laço do passarinheiro formado, quebrou o laço do passarinheiro e nos deu o livramento. Baseado nesses textos do apóstolo Paulo, do salmista Davi, nós podemos dizer, gente, a luz que brilha em nós, a luz que é boa, a luz que é perfeita, ela tem uma fonte. E essa fonte é Jesus Cristo e a sua palavra. Você quer refletir essa luz? Responda aí na sua casa, aí na sua sala. Você quer refletir essa luz de Cristo? Sim ou não? Você quer refletir a luz que vem da palavra? Pois antes de um espelho refletir uma luz, nós não temos luz própria. Eu queria comparar aqui a nossa vida como um espelho que reflete a luz. Se nós somos espelhos que refletem a luz de Deus, antes de nós refletirmos essa luz, nós precisamos receber essa luz. Nós precisamos ter a nossa própria vida iluminada, porque senão nós não temos condições de refletir algo que nós não temos nem para nós mesmos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver vazio, a boca também está vazia. Há momentos de iluminação nas nossas vidas. Quem lembra aqui? Eu quero perguntar a vocês se estão aqui comigo, só para dar uma sensação de que a igreja está cheia. Quem aqui já passou por um culto? Eu lembro um da Juliene, especificamente, a gente é muito amigo, e eu lembro lá em Belo Horizonte, um dia em que o Senhor iluminou a vida da Juliene, e o Wesley já está lembrando desse testemunho, lá em Belo Horizonte. Eu lembro também na minha vida de um dia, um culto, uma ministração em que parece que um interruptor foi aceso. Em alguma área da nossa vida. Quem aqui? Vocês que estão aqui. Ei, vocês que estão aqui comigo. Vocês já passaram por uma experiência de estarem passando por uma situação difícil? O pastor Walter, eu imagino que na sua conversão, em que parece que um interruptor foi aceso. Algo estava muito escuro, alguma área da nossa mente, do nosso coração, alguma área da nossa vida, estava muito escura e de repente um interruptor foi aceso. Eu passei por isso no ano de 2005, quando eu cheguei aqui na Igreja Nova Vida. A minha vida tinha muitas áreas que estavam muito escuras. E eu estava aqui sentado, aqui do lado onde eu estou pregando agora. E o pastor Walter, que está aqui na minha frente, começou a pregar sobre o caminho de Emaús. E quando aquela pregação foi acontecendo, quando o Senhor foi desenrolando do céu o rolo do profeta Ezequiel, parece que uma chave de energia foi sendo acesa na minha vida. E e aquilo foi iluminando e eu só conseguia chorar de alegria, sendo curado, sendo transformado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz que ilumina a escuridão. Há dois tipos de luzes que o Senhor reflete em nossas vidas. Uma com um interruptor. Estava escuro e agora está claro. E outros com um interruptor gradual, que você vai girando e ele vai clareando. Você vai girando e ele vai clareando. Parece que a Juliene tinha ouvido essa pregação quando ela ministrou, dizendo: não interrompa o sol de brilhar na sua vida. Aleluia. A Juliene ministrou aqui, eu tinha acabado de anotar ali na bateria, Provérbios 4,18. Aí a Juliene vem e diz: não interrompa o agir de Deus, porque é preciso que clareie, assim como a aurora, até que se torne dia perfeito. É assim. E eu quero te perguntar com todo carinho, você que está aí do outro lado dessa linda câmera. Ei, você que está aí na sala da sua casa agora. Ei, você que está aí com esse celular na mão. Você que está olhando para essa televisão. Como está a luz de Cristo na sua vida? Será que ela está clareando?
Será que há áreas da tua vida que clarearam assim, pá? Hein, Ricardo? Naquele dia, lá em Natal, lá naquela igreja, com a Adriana cantando, ô misericórdia, Adriana cantando, Ricardo. E parece que o interruptor foi aceso na tua vida. E em outras áreas da nossa vida parece que é um interruptor gradual que vai girando, girando, e aquilo que era escuro vai se tornando claro. Mas eu quero te perguntar, refletir sobre essa palavra. Como está a tua vida hoje? Ao longo da história, será que você está no blackout de 2018? Será que parece que está escuro e cada vez mais escuro? Ou será que parece que está clareando e cada vez mais claro? Ou será que parece que está num pisca-pisca, como numa luz que vai e volta, ilumina, clareia, clareia no domingo, escurece na segunda, clareia na quarta, escurece na quinta? Ei, o Senhor não nos chama para uma vida oscilante. O Evangelho não é um convite a uma montanha russa espiritual. O Evangelho não é um convite à oscilação das ondas do mar. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até que se torna dia perfeito. O Senhor te chama para uma vida ascendente, íngreme, para frente, em direção à nova Jerusalém celestial. Portanto, levanta-te e resplandece nessa noite, porque o Senhor tem para ti uma luz gradualmente, progressivamente, cada vez mais iluminada, cada vez mais forte. E a gente gosta de pregar sobre isso, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Corta para mim, Alana. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Mas eu quero te dizer que nesse mesmo texto, no versículo vizinho, se você olhar por cima do muro do versículo 18, você vai ver o versículo 17, que diz assim: mas o caminho do ímpio, ele é treva. O caminho do ímpio é como a escuridão. O caminho do ímpio vai escurecendo, vai piorando. E o coração do ímpio não adormece enquanto não pratica a maldade. Ou seja, assim como há um caminho de luz, há um caminho de iluminação em Cristo, há também um caminho de escuridão que tende à maldade. Eu quero te perguntar com todo carinho ao teu coração nessa noite: qual caminho você deseja seguir? Será que você está satisfeito em viver de escuridão, ou de claro e escuro, ou de colocar a cabeça e começar a pensar maldades? De não poder ver uma mulher passando na rua e pensar maldades? De não poder ver alguma coisa que lembre o pecado e pensar maldade? E escurece e clareia, e escurece e clareia? Ei, eu quero te dizer, esse texto nessa noite de domingo, essa noite maravilhosa, te convida a clarear, a entregar a tua vida a Jesus, a pegar na mão dele e subir em direção à nova Jerusalém celestial. Não há limites para essa luz. Não há limites. Essa luz, ela vai clareando e clareando. Ora, se não há limites, é porque a vida é uma grande batalha da carne contra o espírito. A vida é uma grande batalha do homem novo, nascido, contra o velho homem. A vida é uma grande batalha no coração do homem, onde nós todos os dias subjugamos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que os atletas que vão para a Olimpíada, eles treinam, se esforçam para chegar à batalha. Paulo diz: mas eu, porém, da mesma forma, esmurro não ao vento, mas a minha própria carne, para que a minha carne seja destruída e envergonhada, para que Cristo brilhe em mim. Eu quero te convidar a essa vida, porque se diz que a nossa vida é como a aurora que clareia, clareia. É porque tem coisas escuras que precisam ser clareadas. Tem coisas que estão no escuro que precisam ser clareadas. Senão, o Evangelho seria assim, uma grande chave única que iluminaria de uma vez por todas e não precisaria mais de palavra. Mas não é assim. Nós precisamos da luz todo dia. Nós precisamos vencer essa batalha todo dia. E por que nós não conseguimos viver isso? Por que nos aconselhamentos pastorais a gente tem tanta dificuldade de conseguir projetar no coração das pessoas essa mentalidade de um evangelho progressivo, essa mentalidade de uma iluminação que não acaba, essa mentalidade gradual, ascendente, em direção à Nova Jerusalém? Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Wesley?
Porque muitas vezes nós estamos iluminando aquilo que já está iluminado e deixando escuro aquilo que sempre foi escuro. A gente se apresenta diante do nosso Deus, trazendo luz sobre aquilo onde já há luz. A gente se apresenta diante de Deus com a nossa melhor adoração. A gente se apresenta diante de Deus falando as nossas qualidades. A gente se apresenta diante da igreja demonstrando os nossos bons atributos e deixando escuro e cada vez mais escuro aquilo que já estava escuro. Eu quero te convidar nessa noite a expor diante do Senhor aquilo que ainda está escuro na sua vida. Eu quero te convidar a deixar o que está claro, já está claro, deixa claro. O que já está claro, deixa lindo. O que já está lindo deixa maravilhoso, mas o que está escuro precisa ser tratado, porque a igreja que se casará com o noivo Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro é uma noiva linda, é uma noiva perfeita, é uma noiva adornada, é uma noiva maravilhosa, é uma noiva ágil, é uma noiva apaixonada, é uma noiva com um olhar único e exclusivo para o seu noivo chamado Jesus Cristo. Aleluia. Você quer fazer parte desse casamento, desse grande encontro? É tempo de iluminar aquilo que está escuro? Ou você, quando falta energia, meio-dia na sua casa, você vai atrás de velas? Quando falta energia, meio-dia na sua casa, você vai procurar lanternas, luz de socorro? Não! A gente procura a luz quando está escuro. O problema é que no ato religioso, do culto automático, a gente mostra aquilo que está lindo para Deus e esconde aquilo que está feio, e se esconde. E quando nós escondemos, nós não somos curados, nós não somos transformados. Isaías, o profeta Isaías, mais uma vez, diz assim, olha, a adoração do Senhor é essa, esse é o jejum que agrada a Deus. Desatai as ligaduras da iniquidade. Desatai, sabe o que significa isso? Eu já preguei isso outras vezes, mas pode ser que alguém esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Desatai as ligaduras da iniquidade. Era exatamente isso. Haviam pessoas em Israel que ficavam leprosas. Hoje em dia não existe mais essa expressão e é até proibido você falar esse nome num consultório médico. Hoje em dia é hanseníase. Mas, como eu estou falando de um tempo bíblico, eu estou citando um termo bíblico. Me entendam, me queiram bem. E haviam homens que tinham lepra, homens leprosos. E a lepra, como não tinha tratamento, ainda não tinha dapsono naquele tempo, então não existia tratamento da lepra. Quando era diagnosticada a lepra, aquelas pessoas elas eram excluídas da comunidade. Elas se apresentavam ao sacerdote, o sacerdote diagnosticava a lepra e excluía da sociedade. E eles iam para uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. E lá, ou eles morriam, ou eles ficavam curados se não fosse lepra. Não tinha um diagnóstico tão bom. E aí, se eles ficassem curados, eles voltavam. Se morressem lá mesmo, eles eram enterrados. E aí o que acontecia? Quando alguém tinha suspeita de lepra, o profeta Isaías, ele denuncia isso no seu livro. Ele diz que haviam pessoas que, ao invés de se mostrar doentes ao sacerdote, ao invés de expor suas feridas, eles passavam perfumes, ungüentos na ferida e cobriam com ataduras para se apresentar nos cultos cheirosos, bonitos e com a pele íntegra. Mas aí o profeta Isaías diz, o culto que agrada a Deus espiritual é quando você desata as ligaduras da iniquidade, ou seja, quando você expõe as suas feridas ao Senhor. Resplandecer significa, Senhor, aqui estão os meus podres, aqui estão o que há de mal em mim, eu vim buscar a tua cura nesse dia, eu vim buscar a tua luz aonde está escuro, eu vim para que brilhe um raio de sol aonde está mofado, aonde está escuro, aonde está mal na minha vida. Chegar para Deus e mostrar só o que está bom é a mesma coisa de receber uma pomada para um fungo na pele, para uma doença dermatológica. Aí você passa a pomada em todo o seu corpo, menos aonde está doente. Vai ficar bom? Você imagina aí uma criança com uma micose. Quem já teve aí bicho geográfico? Quem já teve aquele que coça, uma coceira que é um bom misturado com ruim. Sabe, entre os dedos, que você pega assim na varanda da rede. E chega a dar um soninho depois. Nunca tive, é só que eu ouvi falar dessa sensação. Já pensou, você tem um bicho geográfico coçando no seu pé. Aí você recebe, tá aqui, ó, tiabendazol. Pá! Esse remédio tira
na queda? É PayPal. E aí a pessoa vai e passa tiabendazol em todo o corpo, menos no pé. Ela vai ficar boa? Não vai ficar boa. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela deve ser focalizada naquilo que é mal dentro de nós. E às vezes a gente fica procurando no YouTube vídeos, pregações que falem sobre áreas em que a gente já está bom para dizer: eu sou tal, eu já domino essa área da minha vida, o Senhor já me curou nessa área, ei, o Senhor te chama. A palavra de Deus é uma luz que ilumina todo o teu corpo, é a luz que para clarear cada vez mais, até que se torne dia perfeito. Resplandece. Desatai as ligaduras. Adão tinha feridas, pecou e se escondeu. O que aconteceu? Foi culpado e expulso do jardim do Éden. O cego Bartimeu, ele não se escondeu. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Ele gritou, ele clamou, ele se expôs, ele expôs o seu coração, ele expôs o seu pecado, ele expôs as suas crises e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Nessa noite você vai escolher se esconder como Adão e passar a vida com seu pecado incrustado, escondido, te fazendo sofrer dentro de ti, te fazendo remoer o pecado, sendo pisado pelo pecado, preso pelo pecado. Ou você vai gritar para que todos escutem que você está clamando pelo nome de Jesus. Só Ele pode tirar o pecado de dentro do pecador. Só o Evangelho tem esse poder. Nada que o homem faça. A psicanálise, ela já evoluiu bastante. Os remédios, tarja preta, eles já evoluíram bastante. Os tratamentos intensivos já evoluíram bastante. Mas eu quero te dizer, sempre que eles terminam, o pecado volta. Sempre que eles concluem, o mau comportamento chega. Você pode pegar um homem terrível, com pensamentos terríveis, com pensamentos pecaminosos, e você entuba esse homem, você ceda esse homem. Você passa uma semana com esse homem se alimentando por sonda. Aí eu quero te perguntar, aí depois, quando terminar aquele tratamento, aquela amnésia momentânea, que ele voltar à vida normal, os pensamentos continuarão a persegui-lo. E quando passar o efeito do remédio tarja preta, e quando aquela terapia for concluída, aquele pecado vem à tona, trazendo de novo tristeza, decepção e morte. Mas o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Jesus não é comida nem bebida, mas poder de Deus que tira o pecado de dentro do coração do homem. O Senhor Jesus quer fazer em ti uma luz que tira o pecado de dentro de ti e arranca e diz: você agora é livre, porque na cruz de Cristo o escrito de dívida, o escrito de culpa, a folha corrida da delegacia espiritual foi rasgada pelo sangue de Jesus, e agora nós somos livres para cultuar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por muitas vezes ele perguntou na Bíblia: o que queres que eu te faça? Eu fiquei com vontade de fazer uma ligação para a Rede Globo de televisão nesse dia. Eu vi um homem que já tinha lido a Bíblia várias vezes. Talvez alguém jamais tenha visto. Ele foi no programa do Jô Soares. É o novo, quando ainda tinha Jô Soares. O programa do Jô Soares ainda tem, né? Não tem mais o programa do Jô Soares. E aquele homem tão estudado da Bíblia, ele ficou fazendo piada com Jesus, porque Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Ele dizia que Jesus era um humorista. Ele disse lá no programa, porque Jesus dizia assim para um cego: o que queres que eu te faça? Aí para ele era óbvio que o cego queria enxergar. Enfim, Jesus perguntou para várias pessoas: o que queres que eu te faça? Para um homem lá, o homem que tinha deficiente físico lá na beira do tanque de Betesda, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mas aquele homem, ele estava lendo a Bíblia com os olhos da carne. Por isso que ele achou que Jesus estava brincando. Jesus não brinca com o coração de ninguém. Jesus não faz chacota da doença de ninguém. Jesus não faz piada com o problema de ninguém. Jesus estava querendo que ele dissesse a sua necessidade. Jesus estava querendo ouvir que aquilo realmente era uma necessidade do coração do homem. Nós não recebemos, oramos e não ganhamos, diz o apóstolo Tiago, porque nós pedimos mal. Pedi e não recebeis, porque pedis mal.
A gente não é curado porque a gente não expõe, porque há situações da nossa vida que a gente fica empurrando debaixo de um tapete espiritual e fica convivendo com mágoas, com raízes de amarguras que influenciam nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, os nossos casamentos, a vida dos nossos netos, num costume que vem do inferno para aprisionar famílias. Ei, mas eu te digo nessa noite, resplandece a luz do Evangelho sobre a tua vida e seja curado. Levanta esse tapete e deixa a luz entrar, porque aonde há mofo não mais haverá, e haverá a luz de Cristo para curar a tua vida, porque o profeta Malaquias disse: e eis que ele brotará sobre Israel, ele quem? O sol da justiça, e ele trará liberdade, ele quem? O sol da justiça, e ele matará toda enfermidade, ele quem? O sol da justiça. E ele diz: e os carneiros andarão livremente nos campos de Israel. Ou seja, quando brilha o sol da justiça, há liberdade. Quando brilha o sol da justiça, há alegria. E eu estou falando isso porque eu sinto no meu coração que há famílias que estão presas em costumes, frutos de pecados, consequências de traumas, que às vezes o avô viveu, às vezes o pai viveu, incutiu na cabeça das pessoas. E aquilo vai aprisionando crianças, maridos, casamentos terrivelmente. Essa cultura não vem do céu. O Evangelho de Jesus morreu na cruz, foi justamente por isso. Jesus morreu na cruz, foi justamente para tratar essas feridas mais profundas. Porque aonde abundou esse pecado terrível, vai superabundar a liberdade de Deus nessa casa, nessa família. Essa família será para a glória de Deus. Filhos, para a alegria dos seus pais. Filhas, para a honra das suas mães. Esse é o projeto de Deus. E aí você entendeu isso? Que é preciso primeiro receber a luz para aplicar essa luz ao problema. A gente está ouvindo uma pregação e aí a gente pensa assim: ah, se fulano estivesse aqui. Ah, eu vou mandar esse link para o fulaninho de tal, porque ele precisa ouvir essa pregação. Sabe o que é isso, gente? Muitas vezes é um coração intercessor. Amém. Muitas vezes é um coração que é empático, que se compadece de outro que está vivendo um pecado, um problema. Amém. Mas cuidado, porque esse tipo de mentalidade pode ser assim: olha, fulano precisa dessa mensagem, eu não. Fulaninho precisa ouvir sobre isso, eu já aprendi. Um coração orgulhoso. E a Bíblia diz que ao orgulhoso o Senhor resiste, mas ao humilde encontra a graça de Deus ao coração de Jesus. E olha, você que está orgulhoso aí diante dessa palavra, cuidado. Porque a Bíblia diz que o próprio Deus resiste ao coração orgulhoso. Quem aqui já enfrentou uma resistência de alguém? Hein? Ei, adolescentes jovens. Cadê meus adolescentes jovens aí? Vocês já levaram um gelo de alguém? Já? Chega no colégio, aí vou dar um gelo no fundo, vai ficar na geladeira. É bom ou é ruim? Você chega no colégio, ninguém fala com você. Eu fazia o terceiro ano de ensino médio, fizeram isso com a menina lá da sala. Rapaz, a menina quase tem uma depressão, porque resolveram, ela fez uma covardia lá, uma trairagem. Ela parece que ela, enfim, eu nem lembro mais o que ela fez, eu sei que ela fez uma trairagem. Aí, rapaz, vamos passar uma semana sem falar com ela. A menina chegava e ninguém falava com ela. Rapaz, foi ruim pra ela, viu? Ela chorava, ela foi pra coordenação, faltou aula, adoeceu, aconteceu tudo com essa menina. Se é ruim, já imagina um casamento, glórias a Deus, se não acontece no meu casamento, glórias a Deus. Um casamento em que o marido fica sem falar com a mulher. Fica sem falar. Terrível. A resistência, um clima de resistência, é ruim. Agora você imagina ser resistido pelo próprio Deus. Que coisa terrível. Pois se você não quer sentir isso, pois seja humilde. Porque a Bíblia diz que ao orgulhoso o próprio Deus resiste. Mas o coração humilde encontra graça diante do Senhor e misericórdia. Amém. Então, gente, nós entendemos que nós precisamos ser esses luzeiros. E aí em João capítulo 5, pastor Wesley, Jesus não diz mais: eu sou a luz do mundo. Irmã Nalinda, ele disse assim em João capítulo 1, em João capítulo 8, em vários momentos: eu sou a luz. Jesus é a luz do Senhor. Mas em João capítulo 5 ele diz diferente. Ele diz assim, uma palavra para os discípulos dele. Não é uma palavra pro meio da rua da Feira da Parangaba não, viu? A Feira da Parangaba não existe mais, lá do carro, sabia? É lá no Conjunto Ceará. Eu comecei a trabalhar no posto de saúde no Conjunto Ceará, assim que eu me formei, muito tempo quando eu me formei atrás, e aí, para não falar que foi em maio, aí
Vi tanto carro em frente ao posto. Aí eu perguntei, gente, que tanto carro é esse? A feira da Parangaba agora é aqui. Olha aí que eu não sabia. Jesus não estava falando para a feira da Parangaba. Jesus estava falando para os seus discípulos. Para aqueles que chamavam Jesus de meu Senhor e meu Salvador. Você chama, então essa palavra para você, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não era mais, eu sou o sol. Eu sou a luz do mundo, mas agora em mim, agora aliançados, agora num só coração, agora num só Espírito, agora num só mesmo Pai. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo para quê? Para iluminar as casas, para iluminar a vida, para iluminar os locais de trabalho, para iluminar os hospitais, para iluminar os enfermos, para iluminar os pecadores, para iluminar aqueles que precisam de Jesus. Mas antes de querer iluminar o mundo todo, é preciso iluminar primeiro o seu coração e o meu coração. Aleluia. Porque a terra e os povos estão escurecidos. Está aqui. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos. Aqui está o motivo dessa palavra. Isaías 60, capítulo 2. Por que que a... Desculpa, 2 mesmo. Por que que a gente precisa dessa luz? Porque as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos. Sabia disso? Estava vendo em pandemia, pastor Walter. Sabe quantas pessoas morreram de coronavírus? Olha, gente, é uma pandemia que fechou tudo. Morreu em Fortaleza cerca de 3.500 pessoas. 3.500 pessoas em Fortaleza. 3.500. Na mesma Fortaleza, com bares fechados, com lockdown, ou pelo menos um isolamento social, morreram 1.000 jovens e adolescentes no mesmo período. Com bar fechado. Não foi acidente de carro. Não foi briga de bar. Sabe o que foi isso, gente? Briga por droga, assaltos, violências. A terra está na escuridão. A terra está dependente de tarja preta. A terra está dependente das loucuras da vida. A terra está escura. No mundo jaz o maligno. No meio do mundo só há destruição. Está aumentando o número de divórcios. Está aumentando o número de suicídios. Está aumentando o número de pessoas ansiosas, depressivas. Está aumentando o número de adolescentes automutilados. Está aumentando o número de desgraça no meio do mundo. E aí a solução está aqui em Isaías capítulo 60. Olha, Isaías diz assim, pessoal, presta atenção, as trevas cobrem a terra, pessoal, presta atenção, a escuridão cobre os povos, mais. Pastor Walter, Jesus sempre tem um mais. Sempre tem uma vírgula. Quando vem uma palavra terrível que parece que vai assim, tacar o pau na cabeça e destruir. Jesus sempre tem um mais. Sempre que na tua vida pareceu que era o fim, Jesus sempre tem um mais. Porque a natureza de Deus não é apagar o pavio que fumega. A natureza de Deus não é despedaçar o caniço rachado. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que propõe um avivamento. O nosso Deus é que propõe a reconciliação. Ei, você, pai e mãe, que está em desacerto com o seu filho, o nosso Deus é um Deus de reconciliação. E ele diz, o mundo já está nas trevas. Ei, no meio dos povos há uma grande escuridão. Ei, vírgula, mas sobre ti brilha o raio de sol que vem do Senhor do céu. Esse é o remédio para a escuridão do mundo. Você está insatisfeito com o mundo? Você está insatisfeito com esses números que eu disse? Você está insatisfeito com os dados que eu te dei? Pois eu te chamo nessa noite. Vem brilhar a luz de Cristo, resplandece a luz de Cristo na tua vida e na vida da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos aqui já encerrando a palavra. Eu te pergunto, quem quer? Quem quer? Como ela, Aninha? Mas já cai a live. Não cai mais a live! Não cai mais a live. Ei, glória a Deus. Ai, por que choras, Instagram? Agora aqui é Nova Vida YouTube. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Porque choras, Mark Zuckerberg. Corta essa parte. Não corta não. Ele não sabe nem quem eu sou, também não sei nem quem é ele, deixa pra lá. Quem quer receber essa luz e quem quer refletir essa luz? Quem quer? Responda aí na sua casa. Eu quero. Eu quero ter essa luz debaixo dos tapetes nos quais eu acumulei tantas coisas ruins. Eu quero essa luz. Eu quero essa luz para a minha casa. Eu quero essa luz para os meus filhos.
Eu quero essa luz para minha casa. Eu quero essa luz para minha família. Eu quero essa luz no meu casamento. Eu quero. Mas, Juliane, para todos aqueles que disseram eu quero, eu também digo eu quero. Eu quero te dizer que antes do verbo resplandece, existe um verbo, Pastor Walter. Levanta-te. Levanta-te. Levanta-te significa uma mudança de posição. Só diz levanta-te para quem não está em pé. Alguém só diz assim, ei, levanta-te, para alguém que está sentado. Alguém só diz assim, ei, levanta-te, para alguém que está deitado. Para alguém que não está na posição certa. Deitado é uma posição certa. É certíssimo para quê? Para dormir. Para descansar. Mas a igreja do Senhor não deve estar deitada. A igreja do Senhor deve estar em pé. Levanta-te, nova vida. Levanta-te, Israel. Assim diz o profeta Isaías. Muda de posição. Fica em pé, em postura de guerra, em postura de adoração, em postura de exaltação ao nosso Deus. Há um tempo atrás eu assisti um Globo Repórter, apresentado pelo Sérgio Chapelin. O Globo Repórter, e ele falava, Pastor Walter, sobre o Vale Sombrio. Alguém já ouviu falar desse lugar? O Vale Sombrio. Você que está aí, não coloque no Google não, tá? Não sai da pregação não. Quem sair da pregação agora vai perder um pedaço da pregação. O Vale Sombrio. O Vale Sombrio é uma aldeia na Noruega, que fica do lado de um monte grande, largo, de 400 metros de altura. E o fato, irmã Nalinda, é que nesse Vale Sombrio não existe luz do sol durante a metade do ano, zero. As pessoas que querem ver o sol durante a metade do ano têm que viajar 300 quilômetros para ver o sol, tá certo? Aí o que eles fizeram? Os cientistas e engenheiros lá da Noruega construíram 13 torres de espelho. 13 torres, bem grandes, um total de mais de 600 metros quadrados de espelho. E posicionaram em cima das montanhas. E esses espelhos, controlados por computador, eles faziam um ângulo perfeito com o sol. E o sol brilhava no Vale Sombrio 12 horas por dia agora, durante esses 6 meses, onde antes não havia sol. Aqueles espelhos, eles estavam numa posição que variava a cada minuto, trazendo o sol para o meio daquela aldeia sombria, que era chamado de Vale Sombrio, lá na Noruega. Eles estavam posicionados. E aí, no dia que os espelhos foram inaugurados, houve uma grande festa no Vale Sombrio. Uma marca de óculos escuros colocou seus banners na cidade, outdoor, deu óculos escuros para todo mundo. As pessoas foram para a praça, no meio daquele frio terrível, foram de óculos escuros para a praça, para ver o sol chegar na cidade. O que eu quero dizer com isso? Assim é a igreja do Senhor. Existe uma posição correta para trazer a luz do céu para a terra. A igreja não deve estar deitada assistindo live. A igreja não deve estar sentada em berço esplêndido. A igreja deve estar de pé, posicionada no ângulo certo, da maneira ideal, para que brilhe o sol de Cristo e resplandeça sobre a terra a luz da igreja do Senhor. Existe uma posição e Jesus falou sobre essa posição. Eu não sei nem por que eu falei de Sérgio Chapelin e Globo Repórter, porque existe um texto que fala sobre isso. Jesus disse: vocês são os meus candeeiros, agora cheios de mim, da minha palavra, e não se coloca um candeeiro debaixo da cama, debaixo da mesa, Pastor Walter. Jesus disse: o candeeiro deve ficar no lugar mais alto da casa, para que ilumine a todos que estão à sua volta. Ei, o Senhor te chama para se posicionar no lugar mais alto, no lugar mais perto da cruz, no lugar mais perto do céu, no lugar mais perto de Jesus, para que você seja cheio de Deus e para que na tua casa haja a luz de Cristo, para aquele filho agora rebelde encontre-se com Jesus e venha a ter uma linda reconciliação com seus pais, para aquele casamento perdido e condenado a pecados familiares seja liberto de uma vez por todas pelo sangue de Jesus e resplandecerá sobre a tua casa a luz de Cristo. Portanto, resplandece, mas também levanta-te. Resplandece e levanta-te. E o profeta Isaías falou na ordem certa: levanta-te e resplandece, porque o mundo está em trevas, mas sobre ti brilha a luz que vem de Cristo. Sobre ti brilha o sol da justiça. Sobre ti
Sabe o que acontece, irmã Linda? Essa pandemia colocou muita gente deitada. Muita gente da igreja ficou esperando a vacina chegar. Ficou, olha, deitado, assistindo as lives. Ficou sentado num confortável sofá. Esperando, eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que evangelizar, nem quando é que vem, quando é que acaba, resmungando, murmurando, se entupindo de cultura de Netflix, cheio de si mesmo, de carnalidade, deitado. Aí brilha a luz de Cristo, mas o espelho está de costa. Brilha a luz de Cristo, mas o espelho está de lado. Brilha a luz de Cristo, mas o espelho está embaçado. Muito bem, irmã linda. Brilha a luz de Cristo, mas o espelho está coberto. O espelho está debaixo da cama. O espelho está posicionado de maneira errada. Brilha a luz de Cristo, mas o espelho é o que, Alana? O espelho é cego. Eu não sabia nem que espelho enxergava. Mas a Alana está dizendo, eu acredito, é minha esposa amada. Ela diz que brilha a luz de Cristo, mas o espelho está cego. Brilha a luz de Cristo, mas botou uma toalha no espelho porque teve um relâmpago. Ficou com medo. Ficou com medo e deixou de brilhar. Ficou com medo do vírus e deixou de resplandecer. Ficou atemorizado. Nessa noite eu digo para ti, levanta-te e resplandece nova vida. Levanta-te e resplandece, porque nas trevas está o mundo, na escuridão está a humanidade. Mas eis que eu brilho sobre ti, o raio de luz que vem do céu. Levanta-te e vamos ganhar vidas para Jesus. Levanta-te e vamos influenciar pessoas para Jesus. Levanta-te e vamos divulgar o link das pregações para Jesus. Levanta-te e vamos chamar pessoas para estar conosco nas quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Levanta-te e resplandece. Eu quero chamar já o meu querido pastor Wesley, porque eu estou encerrando. E se ele não chegar, eu não vou terminar não. Houve um tempo em Israel, gente. Eu vou fechar até a Bíblia para parecer que acabou. Houve um tempo em Israel que eles estavam na Babilônia. E o pastor Walter pregou lindamente sobre isso. Lindamente. Se alguém lembrar o título da mensagem, me diz aí que eu digo aqui logo, a pessoa vai assistir depois dessa. Lindamente. Ele disse assim, um salmo que Israel vai para a Babilônia. E aí, pastor Walter, eles penduram as harpas nos salgueiros. E aí a Bíblia diz que a própria Babilônia ficou clamando. Canta pra gente aí, Israel. Canta uma música lá de vocês. Canta uma música de Deus. E aí Israel responde, como nós poderemos clamar e cantar se nós estamos tão longe da nossa terra, longe do nosso Deus? Eu quero te dizer, Israel de hoje, nova vida do Senhor. Pega a tua harpa que está pendurada no salgueiro e começa a tocar aí uma adoração para o Senhor. Ei, você que pendurou aí sua harpa no salgueiro, pega ela nessa noite e começa a tocar. Ei, mulher de oração, você que pendurou o seu ministério esperando a vacina do corona, pega o teu ministério e começa a orar na sala da tua casa nessa noite. Ei, homem de Deus que toca o violão, tira a poeira do violão e bota para tocar, porque o instrumento não é ele, o instrumento é você, o espelho é você. Você é um espelho abençoado de Cristo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se ninguém nunca cantou essa música, eu estou sugerindo essa letra aqui, se não existe essa música ainda, mas porque Jesus fez a sua igreja para ser espelhos, para brilhar a luz que vem do céu, do sol da justiça, trazendo o quê? Cura, trazendo liberdade, trazendo restauração. Eu quero orar pela tua vida nessa noite em nome de Jesus. Você que está ouvindo essa pregação, vai haver uma edição agora e vai ser cortado. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, esteja presente nos nossos cultos em nome de Jesus.